ser uma semana sobrenatural e de avivamento. Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Estamos, né? Glória a Deus, graças a Deus. E você aí em casa, está feliz com Jesus também? Amém. Estamos dando início à nossa campanha do mês, que temos como tema Pisando na Terra de Milagres. A Bíblia nos ensina que Deus nos criou para vivermos o milagre de Deus a cada dia. A palavra de Deus nos ensina que quando Deus criou o homem, o desejo de Deus era que o homem experimentasse cada dia um milagre. Vamos ler a palavra de Deus e eu quero começar pelo livro de Lucas, que Amélia fez menção aqui no momento da oferta. Lucas capítulo 15, a Bíblia traz aqui a história do filho pródigo. Jesus, ele tinha por costume sentar com os pecadores, comer com os pecadores. O prazer de Jesus era pregar a palavra, pregar o evangelho para os excluídos. E quando ele está então pregando a palavra de Deus, vem alguns religiosos e alguns fariseus e questionam Jesus, por que o Senhor está sentando com pecadores? Por que o Senhor está assentado aí comendo com pessoas que não são dignas da presença de Deus? Esse era o olhar dos fariseus, este era o olhar dos religiosos naquela época. E aí então, Jesus era tão incomodado com essa pergunta, que ele não respondia de plano. Ele sempre respondeu aos religiosos por parábola. Por que Jesus respondia por parábola? Porque a palavra de Deus diz que eles ouvindo não ouvirão, não entenderão, e vendo não enxergarão. Isaías fala que Jesus viria pregar por parábolas, mas a proposta de Jesus aqui, na história do filho pródigo, era contar a história do homem, era contar a história do ser humano. E ele diz então que o pai tinha 2 filhos, que viviam em uma terra de milagres, que experimentavam o pão a cada dia, que experimentavam da bênção de Deus todos os dias, da bênção desse pai. Mas aí Jesus, contando essa parábola, ele diz que certo filho mais novo pede para o pai parte da herança e vai para uma terra que não era terra de milagres. Olha que coisa. E a Bíblia diz então que ele foi para uma terra longínqua e começou a passar fome, começou a passar necessidades, começou a viver em desespero. E Jesus então está ensinando aos fariseus que este era o coração daquelas pessoas que ele estava pregando o evangelho, que este era o coração do pecador. E aí ele então diz aqui que aquele filho um dia tornando em si, caindo em si, arrepende. E ele diz: meu Deus, eu não aguento mais essa vida. E aquele filho então propõe voltar para a terra do seu
milagre. Nesse mês, Deus está nos chamando para voltarmos e entrarmos e pisarmos na terra do nosso milagre. Deus está chamando você. Deus está te chamando. E a Bíblia então diz que aquele filho, quando ele pisou na terra do milagre, a primeira coisa que ele encontrou foi o pai olhando para ele, moveu-se de íntima compaixão. Quando nós pisamos na terra do milagre, Deus olha para nós e move-se de íntima compaixão. Não para aí. O pai, quando o filho começa a falar, pai, pequei contra os céus e contra ti, o pai não fala nada, ele diz, traz logo, traz de volta roupa nova, traz de volta sapato novo, coloca nas mãos dele anel, porque este meu filho estava morto, se arrependeu e voltou para a terra dos milagres. Agora ele começou a andar de novo, a pisar de novo na terra dos milagres. Que linda, né, irmãos? Que linda essa parábola. Mas isso aqui Jesus estava ensinando os fariseus, falando para os fariseus. Ele dizia, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Deus nos chama esses dias para pisarmos na terra do milagre, para voltarmos a Ele novamente. Quantos querem voltar ao Senhor, quantos querem pisar na terra do seu milagre? O que é milagre? Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. E eu pergunto a você, o que Deus pode fazer em sua vida? Será que Ele pode? E eu respondo, é lógico que Ele pode, porque a palavra de Deus diz que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele falou, é certo que Ele vai fazer. Amém? Dois homens na Bíblia, agora vamos pegar alguns exemplos de homens que desejavam algo em sua vida. O primeiro que eu quero tomar como exemplo aqui é Moisés. Moisés, vocês conhecem a história, ele ficou sabendo desde criança, Joquebede, sua mãe, falava na cabeça do menino, todos os dias, Deus vai te usar, Moisés, Deus te poupou, porque Ele vai te usar, você vai ser um líder em Israel. Era isso que Joquebede falava na cabeça de Moisés, e Moisés cresceu com isso. Um dia ele saiu do palácio e foi, inconformado com a sua vida, ele foi andar no meio do povo. E ele encontra ali dois israelitas brigando. Antes disso, ele defende um israelita, depois ele encontra dois israelitas brigando. E aí então ele matou o egípcio, e aqueles israelitas, uma vez que ele fala, meus irmãos, vamos entrar em paz, ele fala, quem é você? Você é um assassino, você matou um egípcio ontem, esses dias aí. E então Moisés foge do Egito, frustrado, porque ele entendia que ele tinha um chamado para libertar Israel. E quando então ele chega lá no Monte Sinai, acontece algo na vida de Moisés. Ele sabia que ele tinha um chamado para ser libertador. E olha o que diz Êxodo capítulo 3, de 1 a 5. Êxodo 3, de 1 a 5. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali
o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não se consumia pelo fogo. Que impressionante, dizia ele, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxima, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. O lugar que você está pisando é terra de milagres. Deus diz para Moisés: você precisa tirar os seus sapatos. Por que é que Deus manda Moisés tirar os seus sapatos? Depois, nós vemos mais à frente um outro exemplo, o mesmo exemplo com Josué. Nós vemos aqui o libertador de Israel, que libertou Israel do Egito, Deus mandando tirar as sandálias dos pés, e depois nós vemos Josué 5,15, quando ele está para entrar na terra da promessa, o anjo do Senhor aparece para Josué, e quando Josué então vê o anjo fala a mesma coisa para Josué: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. O que Deus estava ensinando a esses dois, e o que Deus quer nos ensinar nessa noite, sobre o pisar na terra de milagres. Primeira coisa, nós não podemos pisar na terra de milagres de qualquer maneira. Não podemos pisar na terra santa de qualquer maneira. Deus fala para Moisés e para Josué: vocês precisam ter um contrato comigo, um compromisso comigo. Como assim? Aí você me diz: como assim? A Bíblia responde. Olha o que diz Ruth, capítulo 4, verso 7. Ruth, capítulo 4, verso 7. Coloquem lá para mim, por favor. Antigamente em Israel, para que se resgatasse, para o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Era um sinal do contrato. Hoje você compra uma propriedade, você vai no cartório, eles te dão a escritura. A escritura é o sinal que você é dono daquela propriedade. Deus, da mesma forma, Deus desce na terra, Deus era proprietário daquela terra, e onde Deus pisa, ali há milagres. E aquelas pessoas queriam experimentar o milagre de Deus. Tanto Moisés queria experimentar o milagre de Deus, como Josué. Mas Deus fala com eles: se vocês não fizerem um contrato comigo, não há possibilidade de vocês pisarem em terra santa, não há possibilidade de vocês experimentarem milagres. Que tremendo, que linda a palavra de Deus. E é esse o desafio de Deus para nós nesse mês. Deus veio para nos trazer de volta, para nos levar de volta a uma terra de milagres, a experimentarmos tempos de milagres. Mas Deus nos deixa um desafio aqui. Ele quer fazer um contrato com você. Faça um compromisso com Deus nesse mês. Faça um compromisso. Se você puder vir à igreja, hoje nós temos várias pessoas aqui participando dessa campanha. Existem várias pessoas também nos acompanhando aí, né, pelo Instagram, pelo YouTube. Então, se você deseja
pisar na terra do seu milagre esse mês, faça um compromisso com Deus. Fala: Deus, eu quero me comprometer com o Senhor. Deus pede tanto para Moisés quanto para Josué: vocês querem pisar na terra de milagre? Me entregue o sapato, faça um contrato comigo. Quantos vão deixar o sapato na igreja hoje, vão descalços? Esse é o contrato, não é o que diz aí? Para que o contrato fosse firmado, tinha que entregar o sapato. Muita gente vai deixar o sapato no altar hoje, vai ser o seu compromisso com Deus. Aleluia. Mas isso é algo que nós estamos dizendo: Senhor, eu quero andar nos seus caminhos. Eu quero andar nos altos caminhos do Senhor. Eu quero viver os altos pensamentos do Senhor. Deixa-me contar para você uma outra história de um homem que amava pisar na terra dos milagres. Essa história é fantástica. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 17. Essa eu quero ler na minha versão. 2 Reis, capítulo 5, se for a mesma que tiver no vídeo, glória a Deus. Se não for, glória a Deus também, do mesmo jeito e da mesma maneira. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 5, essa história é uma história muito conhecida na Bíblia, a história de Naamã. A Bíblia diz que Naamã, capitão do exército do rei da Síria, verso 1, era grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Sempre que você vê um porém na Bíblia, preste atenção. Todos nós temos um porém. Todos nós temos as nossas vitórias, todos nós temos as nossas conquistas. Porém, existem áreas que precisamos experimentar o milagre de Deus. E a Bíblia então diz aqui: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O que ela está falando aqui? Aquela menina, não fala o nome dela, mas conta a história. Ah, se o meu senhor pisasse na terra do milagre, lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus, e faria um milagre na vida dele. Então Naamã pede carta e vai. Vou resumir a história aqui. Ele vai até o rei, e o rei então estremece, o rei de Israel, porque ficou com medo, e então Eliseu manda um recado para o rei: manda ele aqui, porque há profeta em Israel, há um homem de Deus em Israel. E aí então Naamã vai até Eliseu, e quando ele está indo para Eliseu, ele diz: certamente, quando eu chegar com a minha comitiva, quando eu chegar com os meus soldados, Eliseu vai sair, vai me receber com toda a pompa, com toda a honra, as honrarias, e vai descer então, colocar as mãos nas minhas feridas, e eu vou ser curado. Quando Naamã chega na casa de Eliseu, Eliseu nem sai à porta, e diz para ele: vai tomar um banho lá no Rio Jordão. Ele ficou tão indignado, irmãos, Naamã ficou tão indignado que ele falou: poxa, a minha expectativa era essa. Mas Eliseu queria ensinar a Naamã o princípio do milagre. Quando você precisa de um milagre, você precisa de entender que este milagre, a fonte é Deus. A fonte é Deus. Naamã então vai, como que querendo ir embora, e um servo diz: meu senhor, se ele pedisse para o senhor ir a pé daqui na Síria, que o senhor ia chegar lá curado, o senhor não iria a pé?
Se ele pedisse alguma coisa difícil para o Senhor subir até Jerusalém de joelhos, o Senhor não subiria? Ele pediu só para o Senhor dar 7 mergulhos, que custa? E a Bíblia então diz aqui que ele mergulhou no Rio Jordão 7 vezes. Quando ele saiu dali, lá no verso 14, diz que a sua carne era como de um menino e ficou purificado. Ele vai então e quer dar um presente para Eliseu. Eliseu, não quero presente, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, porque quem fez isso foi Deus. Você está numa terra de milagres. Eliseu disse a Naamã, você está numa terra de milagres. E nessa terra aqui, quem faz milagres é Deus. E aí então, olha o que ele faz lá no verso 17. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Então Naamã diz a Eliseu, se não queres então esse presente, então me dê uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Olha o que acontece aqui. Ele pegou então 2 cargas, cargas de terra, e levou para a sua terra, e lá com aquela terra, ele levantou um altar, e todas as vezes que ele necessitava de milagre, ele pisava na terra do milagre, onde ele criou e levantou aquele altar, e ali Deus o visitava. Vocês não entenderam? Sabe o que Naamã pediu para Eliseu? Então, já que eu não posso morar aqui na terra dos milagres, deixa-me levar um pouco de terra lá para o meu país. E nesse monte de terra, ele levanta um altar ao Senhor. Que maravilha! Nesse mês, você está aqui na terra dos milagres. Você está aqui na casa do Senhor. A casa do Senhor é terra de milagres. Amém, queridos? A casa de Deus é um lugar onde nós pisamos, a presença de Deus está, porque Deus falou para Moisés, olha, tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você está é santo. Por que era santo? Porque a presença de Deus está ali. Aonde a presença de Deus está, onde a presença de Deus desce, onde a presença de Deus se manifesta, ali é terra de milagres. E Deus nos chamou esses dias para pisarmos na casa do Senhor, para entrarmos na casa do Senhor e para experimentarmos o seu milagre. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. Tenho ainda uns minutinhos aqui. Deus, quando chama Abraão, Abraão queria muito ter um pedaço de terra. E Deus falou para ele, eu vou te dar um espaço de terra. Eu vou te dar um espaço de terra. E a Bíblia diz então que esse espaço que Deus deu a Abraão, que é Israel, Deus falou, olha, eu vou me manifestar a você, Abraão. Eu vou me manifestar a você. Eu vou manifestar a minha glória na sua vida. Eu vou derramar a minha glória em sua vida. E onde você pisar vai ser terra de milagre. Por isso, quando Deus descia num lugar, ele dizia, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe por quê? Porque Abraão, Isaac e Jacó andaram anos e anos, andaram tempos e tempos, levantando altares naquelas terras. E todas as vezes que eles levantavam um altar, a presença de Deus se manifestava. Deus chama Abraão, daí fala, olha, deixa-me ler com você aqui, Deus desafiando Abraão,
a ver a terra do milagre, e eu quero que você comece a ver a terra do seu milagre nessa noite. Eu quero que você comece a enxergar o milagre de Deus em sua vida. Deus leva Abraão para um alto monte. Olha o que diz aí. Deus leva Abraão, coloca ele lá no monte, bem alto, e começa a dizer para ele, lá no capítulo 13, do verso 14, diz assim, vamos ler todo. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra de milagres que você vê, eu hei de dar a ti e a sua descendência para sempre. Comece a ver o milagre que Deus vai fazer em sua vida nesse mês. Comece a enxergar o milagre de Deus em sua vida. Deus falou para Abraão, Abraão, para gerar essa terra de milagres, você precisa ver. Veja, meu irmão, comece a ver o seu esposo se convertendo, comece a ver a sua esposa se convertendo, seus filhos se convertendo ao Senhor, comece a ver o milagre de Deus no seu trabalho, em sua empresa, comece a ver. Deus falou para Abraão, você quer, Abraão, pisar na terra de milagres? Comece a ver essa terra. E depois ele conclui dizendo o seguinte, lá no verso 17, agora levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Deus está falando com você nessa noite. Sabe isso que você está vendo? Deus está falando, olha, levanta, toma posição e começa a andar como se esse milagre já existisse em sua vida. Porque aquela terra ainda não era de Abraão, mas Deus prometeu. Aquela terra ele não tinha posse ainda, mas Deus havia prometido. E ele então começa a percorrer, a pisar. Irmãos, é caminho, viu? Andou pra caramba, né? Você não imagina o quanto esse homem andou, mas em todo lugar que ele chegava, olha o que ele fazia, verso 18. Abraão mudou as suas tendas e, concluindo o verso 18, e edificou ali um altar ao Senhor. Onde Abraão chegava, ele levantava um altar ao Senhor. Ele colocava ali um altar ao Senhor, adorava o Senhor e o Senhor falava com ele. Deus vai falar com você nesse mês, amém? Nós vamos estar aqui na casa do Senhor, levantando um altar ao Senhor, e Deus vai estar falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Coloque-se em pé no seu lugar, eu quero orar com você. Você que está aí em casa, em nome de Jesus, comece a levantar um altar na sua casa ao Senhor, comece a adorar o Senhor aí em sua casa também, porque onde nós levantamos um altar ao Senhor, a presença de Deus se manifesta. Onde a presença de Deus se manifesta, ali o lugar se torna terra santa, e você começa então a pisar na terra dos seus milagres. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Diga isso ao Senhor: Deus, eu quero fazer um compromisso com o Senhor nesse mês. Quero fazer esta campanha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, eu quero experimentar a sua compaixão. Eu quero experimentar os seus milagres em minha vida. Oh, aleluia. Diga isso ao Senhor. Aleluia. Posso crer
minha vida um milagre vai acontecer. Faz desse cântico a sua oração neste momento. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Aleluia. Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Levante as suas mãos, profetize isso. Você que está aqui nessa noite, levante as suas mãos diante do altar as promessas e diga isto ao Senhor. Sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Oh, aleluia. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre vai chegar. Quantos podem crer nisso? Levante as suas mãos. Nessa noite, Deus está pedindo o seu sapato. Ele está falando: olha, eu quero fazer um compromisso com você. Você quer pisar na terra dos seus milagres? Você quer experimentar os milagres de Deus em sua vida? Diga isso para o Senhor: Deus, eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Tirar o sapato e entregar o sapato quer dizer: eu faço um compromisso com o Senhor. Oh Deus, Senhor, nessa noite como igreja nós estamos diante do teu altar, diante da tua boa palavra, oh, da palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que pode penetrar a alma, que pode penetrar o espírito e que pode também, Senhor, tocar o corpo de cada pessoa aqui e de cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite. Oh Senhor, em nome de Jesus, diga isso ao Senhor: eu me comprometo, Senhor, com a tua presença, eu me comprometo com o teu milagre, eu creio que tu és Deus de milagres. Oh Deus, eu entendo nessa noite que viver longe de sua presença, eu estarei pisando e vivendo numa terra de escassez, mas na tua presença, oh Senhor, na tua presença a compaixão, a misericórdia, a graça, a verdade. Aleluia. Diga isso ao Senhor. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Peço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora, hoje o meu milagre
Levante as suas mãos e diga: eu estou vendo. Eu estou vendo o meu milagre. Deus falou para Abraão: Abraão, veja o seu milagre. Comece a ver. Comece a ver. Você que está aqui nessa noite, você que está em casa, comece a ver o seu milagre. E diga: Senhor, eu vou levantar um altar todas as terças-feiras. Eu vou levantar um altar ao Deus que vai me levar a pisar na terra dos meus milagres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, abençoamos a tua igreja nesta noite, abençoamos o teu povo. Declaramos, Senhor, que chegou o tempo do nosso avivamento. Chegou o tempo do avivamento do Senhor no meio da tua igreja. Chegou o tempo do avivamento do Senhor no meio das famílias. Chegou o tempo de pisarmos em terra de milagres, em terra de avivamentos. Oh Deus, em terra em que a presença do Senhor está, meu Pai. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Que a presença do Senhor guarde a sua vida. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê uma semana de paz, uma semana sobrenatural, em o nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu vou crer.